Olá pessoal, hoje o tema é reforma da Previdência, que está na ordem do dia, né? Só se fala nisso, reforma na Previdência. E o atual governo coloca aí a necessidade da reforma e todo mundo, né, ou pelo menos a maioria da população, sempre acha necessário a reforma. A reforma parece ser necessária. Agora, nós temos que tomar cuidado o seguinte, que reforma faremos, né? Vamos trazer alguns dados para que vocês possam avaliar. Nós temos no Brasil vários regimes de previdência, né? Nós temos o regime dos servidores públicos, federais, estados e municípios, e temos o chamado regime geral, que é o regime do INSS, que abrange aí 90% da população. Esse regime geral paga aposentadorias e pensões mais ou menos 27 milhões de pessoas. Esses 27 milhões têm uma média de benefício de pouco mais de R$ 1.300, isso mesmo, R$ 1.300. Então, já no serviço público, especialmente serviço público federal, juízes, promotores, procuradorias, etc., o valor beira os R$ 30 mil de média. Então, vamos também a alguns dados a respeito do falado déficit. Vejam bem, no caso do regime geral, que nós temos 27 milhões de aposentados e pensionistas, a divulgação do próprio governo, que nós teríamos um déficit de 43 bilhões. Já os servidores públicos federais, os aposentados e pensionistas, incluindo juízes, incluindo promotores, procuradores, etc., eles têm lá 737 mil, governo federal, e o déficit seria de 44 bilhões, ou seja, acima do déficit do regime geral. Então, nós temos que reconhecer que o problema maior não reside no regime geral, mas o regime geral produz uma grande arrecadação. Nós temos no regime geral uma arrecadação que chega a 34 bilhões por mês. Então, isso é muito dinheiro. Se você pressionar os benefícios do regime geral e tirar R$1 de que seja deles, você vai produzir uma quantidade enorme, uma fortuna. E aí que o mercado está de olho nisso. Nós estamos atentos a essas falas e esses questionamentos todos, porque são assuntos muito importantes e não podemos deixar que um governo altere a vida de milhões, porque o sistema previdenciário, ele envolve pessoas do passado, pessoas do presente, pessoas do futuro, que são gerações que vêm cumprindo essas etapas. Então, outro dia eu vi aí o Armínio Fraga e o Paulo Tafner divulgando dados completamente falsos. Segundo o Paulo Tafner, que seria um dos idealizadores da reforma do governo, haveria no Brasil uma expectativa de sobrevida, chegando aos 65 anos, e que superaria 17 anos em todos os estados. Isso não é verdade, isso é falso. Entre os homens, a expectativa de sobrevida, quando a pessoa chega aos 65 anos, em alguns estados é apenas de 14 anos. E algumas regiões do estado são expectativas ainda menores. Então nós temos que ter cuidado, né, com essa divulgação maciça de números que acaba confundindo. Além disso, temos uma proposta final aí do ministro da Economia do Brasil atual, que quer transformar o regime previdenciário brasileiro num sistema de capitalização. Significa isso? Vai mais ou menos copiar o modelo chileno. O ministro da Economia, Paulo Guedes, estudou lá no Chile e conviveu com o regime chileno, que foi reformado lá em 81, nesse modelo que ele está propondo. A grande questão é a seguinte: o modelo chileno está em crise, está provado que ele é inviável, ele tem que ser reformado. Então nós vamos copiar um modelo que está em crise, que não deu certo? Então temos que pensar bem, refletir bem. Então, pessoal, em matéria de reforma da Previdência, há muita divulgação de dados e muitas ilusões. Vamos reformar para melhorar, não para piorar.
Esse é o recado. Então, pessoal, até o próximo vídeo, falaremos sobre outros temas. Um abraço.